Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, pois eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo Nós na História. Todas as descrições sobre os textos, as referências, capítulos e versículos onde encontramos na Bíblia essa história vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Também eu quero dizer que nós na história, justamente porque muitas vezes, quando nós vamos conhecendo esses personagens bíblicos, nós vamos nos identificando com eles e a gente pode observar muitas vezes dificuldades, problemas, situações que eles viveram e que muitas vezes nós vivemos nos dias de hoje. E eu quero dizer para você que é justamente o mesmo Deus que ajudou eles lá no passado é que nos cuida e nos ajuda agora também. Então, a história de hoje eu quero te convidar para a gente conhecer Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac e de Rebeca. Isaac, gente, ele casou-se com Rebeca quando ele já tinha 40 anos de idade. Olha aí, ó, se alguém está achando já que com 20, 25 está encalhado, há esperança. Então, quando Isaac se casou, ele passou um bom tempo orando e pedindo a Deus filhos, porque a sua esposa Rebeca era estéril. E sabe quanto tempo eles esperaram até vir os gêmeos, gente? 20 anos. Então, se você está orando, pedindo alguma coisa a Deus, não desista. No tempo de Deus, Deus faz acontecer. E os gêmeos vieram quando Isaac já tinha 60 anos de idade. Diz a história que Esaú nasceu primeiro e ele era um menino ruivo e peludo. E Jacó nasceu agarradinho no calcanhar de Esaú, do seu irmão, e ele era um menino mais lisinho, mais clarinho. Com o passar do tempo, eles foram crescendo. Esaú se tornou um grande caçador. Eu imagino assim que Esaú era aquele cara, sabe, fortão, que chegava, ele vivia intensamente, aproveitava cada dia. E o pai tinha preferência por Esaú. Isaac, ele preferia Esaú, gostava das caças de Esaú. Já a mãe preferia Jacó. Jacó era aquele menino mais tranquilo, mais caseiro. Ele ficava pastoreando as ovelhas mais perto de casa e ele ajudava muito a sua mãe na cozinha. E, segundo as tradições, o filho mais velho, que se chamava o primogênito, era o que receberia a bênção do seu pai, receberia a parte maior na herança. Por exemplo, uma herança dividida em 3 partes. 2/3 ficava para o filho mais velho e 1/3 ficava para o filho mais novo. Mas Esaú, ele não se preocupava muito com essa coisa de primogênito, de filho mais velho, de bênção que ele iria receber. Mas Jacó, ele sabia muito bem que isso era muito importante e ele desejava muito ser abençoado da mesma forma que o seu irmão mais velho seria abençoado. E conta a história que um dia, Esaú chegando com uma caça, Jacó já tinha uma comida pronta. E provavelmente aquela comida estava muito saborosa e Esaú, como ele era muito imediatista, ele ainda teria que preparar a sua comida. E ele pediu para Jacó, me dá a sua comida para mim comer. E Jacó, muito bem que sabia o que queria, negociou com o seu irmão, aproveitou a oportunidade de dizer, eu te dou a comida, mas você vai me vender o seu direito de filho mais velho. E Esaú disse, eu estou quase morrendo de fome, eu não estou muito preocupado com essa bênção de filho mais velho. E realmente trocou a bênção de ser o filho mais velho pelo prato de comida do seu irmão. E isso ficou entre os 2 irmãos, mas a mãe Rebeca, mãe é mãe, né, gente? A mãe Rebeca estava por perto e observou tudo o que estava acontecendo. Quando Isaac ficou mais velho, bem doente, ele já até não enxergava mais, então ele chamou Esaú e disse para o filho, vai preparar uma caça para mim, traga que eu vou comer e vou te abençoar. A mãe Rebeca ouviu isso, chamou o filho Jacó e disse, é a nossa hora, é a nossa vez, vamos preparar uma comida para o seu pai e vamos dar para ele, ele vai te abençoar no lugar do seu irmão. Só que um era peludo, né, gente? E o outro não. Um era caçador, tinha cheiro de caça, e o outro não. Olha só o que essa mãe e esse filho fizeram. Fizeram um cozido e também colocaram sobre Jacó peles de animais. E quando o pai, mesmo não enxergando, mas tocou em Jacó,
se fazendo passar por Esaú, e inclusive sentiu o cheiro, né, dos pelos de caça, ele realmente comeu e abençoou o filho Jacó no lugar da bênção que seria para Esaú. Quando Esaú voltou para casa com a caça e a mentira foi revelada, porque o pai então disse que ele já tinha abençoado o filho, então Esaú se desesperou, chorou muito, pediu, insistiu que o pai o abençoasse, mas não era mais possível. A bênção já havia sido dada para Jacó. Esaú ficou muito irado, muito furioso e desejou matar o seu próprio irmão Jacó. Foi quando a mãe Rebeca falou com o pai Isaac para mandarem Jacó lá para as terras longe, né, para as terras do seu tio, que era o irmão de Rebeca, que se chamava Labão. E realmente foi o que aconteceu. O pai Isaac chamou Jacó, abençoou ele, mandou ele fugir da ira do seu irmão Esaú. E realmente aconteceu essa fuga de Jacó. E Jacó, chegando perto das terras do seu tio, já próximo delas, ele avistou, né, algumas pessoas, e entre elas estava ali Raquel, que era justamente sua prima, filha do seu tio. E então ela foi a que conduziu, né, eles conversaram, ela conduziu o seu primo, e Jacó, na verdade, desde então já se apaixonou por Raquel. E uma coisa que desagradava o pai, e ali a gente vê assim alguns conflitos familiares, né, entre irmãos, a disputa de irmãos, a gente vê também a preferência dos pais. E Isaac, de certa forma, gostava muito de Esaú e era um pai permissivo. E o Isaac, ele não ensinava verdadeiramente o que era para Esaú ser esse filho mais velho, que Esaú então receberia essa bênção, né, que ele tinha por direito. Não era só questão de riqueza, mas era aquele filho que ia assim manter a clã, né, o nome da família, e que tinha que ter algumas responsabilidades. Mas Esaú levava a vida muito tranquilamente e tinha um lado muito mulherengo de ser. E essas mulheres com quem Esaú se envolvia e se casou não agradou a Isaac e Rebeca. Isso era motivo de tristeza para os seus pais. Mas Esaú só soube disso quando ouviu o pai abençoando o filho Jacó antes de o menino ir embora para as terras do tio. Esaú ouviu o pai falando que era para ele se casar com alguém da descendência deles. E esse era um outro costume da época, que eles casavam muito entre primos, entre parentes, para manter a descendência. E foi exatamente o que aconteceu. Jacó trabalhou nas terras do seu tio 7 anos para conseguir se casar com Rebeca. Só que na noite de núpcias, o sogro não enviou Rebeca, sua amada, enviou a sua filha Lia, a irmã de Raquel, porque na época também a irmã mais nova não podia se casar antes da irmã mais velha. Então o sogro Labão enganou Jacó e deu em casamento a filha mais velha, a irmã da Raquel, que se chamava Lia. Aí Jacó, que foi enganado, conversou com o sogro e combinaram para ele trabalhar mais 7 anos com o sogro. E então foi quando, depois desses 7 anos, ele se casou com a sua amada, que desde a primeira vez que ele viu ela, ele se apaixonou, que foi Raquel. E, gente, 14 anos esse homem trabalhando para se casar com Raquel. Quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer Eva, mas eu quero muito conhecer Raquel. Eu acho que Raquel deve ser uma mulher maravilhosa. Então, isso tudo aconteceu e Raquel não podia também ter filhos. Raquel era estéril. Lia tinha muitos filhos, cada uma delas tinha uma serva que também elas davam, né, as suas servas para os seus maridos para terem filhos. Gente, que época, né? Graças a Deus que isso não existe mais hoje. Mas enfim, e Raquel foi ficando sem ter filhos. Até que um dia, né, Raquel foi agraciada por Deus, assim como vocês lembram, Rebeca, sua sogra, não podia ter filhos, era estéril. E o filho Jacó se casa com uma mulher que também era estéril. Na verdade, o grande amor da vida dele era estéril.
E também todo engano que a própria mãe Rebeca e o filho Jacó fizeram contra o pai Isaque e o irmão Esaú, depois Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão. Que história, né, gente? Então a gente vê aí, né, a lei da semeadura, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Quando então Rebeca engravidou, ela teve José. E no momento que José nasceu, Jacó lembrou-se de um sonho que ele tinha tido quando ele estava fugindo do seu irmão, da fúria, da ira do seu irmão Esaú. Ele estava fugindo e ele dormindo no caminho, né, para descansar, para até chegar na casa de Labão. Jacó teve um sonho e nesse sonho Deus dizia para ele que ele ia ser abençoado, que ele ia ser próspero, que ele ia ter muitos descendentes, mas que ele um dia iria voltar para a sua terra. E quando José, o filho dele, com a sua grande amada Raquel, nasceu, ele decidiu voltar. Conversou com o seu sogro Labão e ele então combinaram, dividiram os rebanhos, enfim, né, se acertaram e Jacó começou a voltar para sua terra natal. Só que ele saiu fugido de Labão, porque ele achou que no fundo seu sogro não ia deixar ele sair dali. Então houve aí um acontecimento, um episódio que Labão foi atrás de Jacó, encontrou ele no caminho, mas eles não brigaram. Na verdade, Deus interviu sobre a vida de Jacó, porque Deus tinha prometido para Jacó que Jacó ia voltar à sua terra natal. Então, na verdade, Labão abençoou o seu genro, as suas filhas, os seus netos e eles seguiram viagem. Mas aí, né, gente, existia ainda um grande obstáculo para Jacó vencer: a fúria, a ira do seu irmão Esaú, que Esaú passou, gente, muitos e muitos anos, e até o reencontro deles, essa história, gente, durou 20 anos que esses irmãos ficaram afastados, ficaram, né, um fugindo do outro, o outro caçando para matar. Então, Jacó começou a enviar na frente, né, da onde eles estavam indo, os seus servos com presentes para o seu irmão Esaú, e o seu irmão vindo ao encontro dele com um exército de 400 homens. Então, Jacó realmente um dia sentiu medo de que o seu irmão iria matá-lo. Foi uma noite muito especial, quando Jacó protegeu as suas esposas, suas mulheres, seus filhos, e ele teve um momento a sós com Deus. E essa história é muito maravilhosa, a gente não tem tempo para esmiuçar tudo aqui, mas foi uma noite onde que Jacó teve realmente uma luta com Deus, né? Mas ele foi abençoado e ele, depois daquilo, ele foi encorajado e ele seguiu viagem. E quando ele se vê frente a frente com o seu irmão Esaú, crendo que aquilo que Deus tinha prometido para ele, que ele iria voltar para sua terra natal, ele realmente se prostrou diante do seu irmão. Depois as suas mulheres, os seus filhos, todos se prostraram, os seus servos. E sabe o que aconteceu, gente? Esaú abraçou Jacó e os dois se perdoaram. Não houve morte na família. Foi algo maravilhoso esse reencontro dos dois irmãos. Depois de 20 anos aconteceu o perdão, porque houve ali uma promessa de Deus sobre a vida desses irmãos e dessa família. É uma história linda que nos deixa uma grande lição. E seja qual for o problema, dificuldade, algo, né, que você aí precise superar, realmente creia que Deus é poderoso e que mesmo muitos anos pode se passar, mas a vitória pode vir. E foi assim então que Jacó e Esaú se reencontraram e se perdoaram. Depois eles seguiram cada um para uma região, porque os dois estavam, na verdade, tão abençoados e tão ricos que o rebanho todo que eles tinham, uma única terra, não poderia abrigar tudo que eles tinham juntos. Então cada um seguiu para uma direção para que vivesse então com as suas famílias, mas houve um perdão, uma restauração entre os laços familiares, entre a vida desses irmãos.
Eu espero que você tenha gostado dessa história. Eu sei que ela é um pouquinho mais comprida, né? Ficou um vídeo um pouquinho mais extenso, mas que você tenha gostado dessa história e até o nosso próximo Nós na História. Tenha um dia abençoado. Tchau!